Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que hambúrguer aquele, hein? Então, né, Tatiana? Sensacional. Gente, Tô eu tava passada. Saborosíssimo. Eu tava preocupadíssima, porque geralmente, assim, quando tem receitas, acá programa, a gente experimenta, come um pouquinho. Eu tava super tensa, que falei, a Tati vai comer tudo, não vai sobrar pra experimentar o hambúrguer. Gente, eu comi Quero muito mas tentar. saboroso. E Você sabe já o que é me convenceu, engraçado? você já me Quando convenceu. você morde, mastiga, engole, você não sente o sabor, sabe, da berinjela? Gente, é um hambúrguer gostoso demais. Mas, para, eu adoro berinjela. Não, mas você não sente aquele gosto acentuado da berinjela? Não, mas você já me convenceu, amiga. Olha, vocês façam com esse hambúrguer. Tô super convencida. Olha, vai bombar na sua casa. Arrasou, os meninos arrasaram. Deixei um pedacinho lá. Tá, Depois eu você já tô de experimenta olho o ali. hambúrguer. Eu e quase o estúdio inteiro tá de olho no restinho que sobrou. E sabe qual é o segredo, gente? O temperinho, né? Tudo que ele usou, a maneira que ele preparou. Isso que é bacana a gente ensinar. E em casa a gente também pode ter o nosso cantinho de temperinhos, de ervas, especiarias. Exatamente. Que é hoje a proposta de Marisa Magalhães. Exatamente. E eu já tava até meio tensa na hora que você tava comendo e falando de tempero. Falei, a Tatiane vai me perguntar. Gente, não sei, já tô falando. Ela vai perguntar, não sei quais são os temperos que nós temos aqui, tá? Tem uns verdinhos. Verdinhos não, tem uns amarelinhos, tem uns vermelhinhos. Você viu a fumacinha lá? Eu nunca ouvi falar, gente. Se eu soubesse, tinha colocado fumacinha. De fumacinha, Em pó, eu não sabia que existia isso. Pra Mas dar no o gostinho próximo vai defumado. ter uma coisinha Vou especial. comprar. Mas aí ficou bonitinho. Então você que sabe, que conhece todos os temperinhos, olha como fica bonitinho pra você organizar. É que Eu conheço mais ou menos. eu não achei nenhum que eu conheci. Tipo, isso deve ser curry, porque é fácil. Ou nem é, nem vou falar que passou no esse é roteiro. misturinha de ervas, deve ter alho. Esse deve ser chimichurri, Pode ser. parece. E esses daqui, tá vendo? Que é misturinha, geralmente é pra temperar, né? que Carne ou delícia. peixe. Gente, eu sei Essa que- parece uma pimentinha. E essa eu acho que é Parece uma pimenta. Eu pimentinha. acho que é a pimenta branca. Olha, acho que é mais fácil chamar os meninos, que eu acho que eles vão entender melhor que a gente. Mas, gente, mas olha que Mas olha bonito que isso você que eu ter ia na falar. sua casa. Olha como fica legal pra você organizar seus temperinhos. Fácil, dá pra você colocar em cima da mesa. Existem uns maiores também, existem uns menores. Então a ideia é fazer esse, Vamos montar. certo? Na verdade, o principal é essa peça, Tati, eu vou tirar aqui os tubetes, tá? Vou colocando aqui. Foi a peça que eu ensinei num workshop que eu dei lá em Ribeirão na semana passada, semana retrasada. Foi muito legal. Obrigada a todas as meninas que foram na aula. Obrigada, Dani. Beijo. Sabe que eu gosto muito de você, que eu gosto de estar aí. E era voltado para ensinar a fazer o sombreado. Então, tem muita gente que tem dúvida no sombreado. Eu não sou nenhuma expert em sombreado, não faço country. Mas o pouquinho que eu sei, eu consigo passar, acho que eu consigo passar de uma forma que todo mundo consiga sombrear, As pessoas tá? têm medo de fazer o sombreado. Todo mundo né, tem Má? medo. Todo mundo tem aluna até que eu pego na mão e falo, olha, Faça, sem, é possível. sem dó. Mas a pessoa fica com receio. Exatamente. Então eu vou tentar ensinar um pouquinho Que do bom que você sombreado trouxe. para vocês, tá? A peça é muito fácil, então aqui ela já tá toda pintada com um fundo, aqui não. Aqui ela tá no MDF cru, porque eu vou passar só goma laca indiana para ela ficar escurinha aqui, tá? Aqui ela tá toda na cor mostarda. Já deu uma demão. E agora eu vou fazer as listrinhas. Então, como vocês já sabem, eu gosto de usar sempre a largura de uma fita crepe, para elas ficarem todas simétricas. Vou começar por aqui. Então, eu ponho uma fita. Duas. Três. Aí, essa do meio vai ser só minha medida. Então, eu sempre vou tirando ela. Passo ela pra cá. Essa também é uma dica ótima, né, Má? É. Pra fazer as faixas, as listras. E o legal é que existem várias larguras de fita crepe. Existe, inclusive, aquela fita crepe que é milimetrada. Então, ela tem vários picotezinhos. Você pode tirar de milímetro em milímetro quantas você quer deixar. Tá. Mas a última não vai ficar inteira do mesmo tamanho, mas não tem problema. É importante que todas as outras fiquem iguais, tá? Passei a fita, agora eu vou fixar muito bem. Se você tiver aquela dobradeira ou uma espátula qualquer, pode usar aqui para entrar. Para entrar não, para fixar, porque senão a tinta vai entrar toda aqui embaixo. Você não vai conseguir. Não, pessoal, pediu só pra avisar. Deu probleminha na extensão, eles vão trocar, tá? Tá bom. Aí já a gente usa o secador. Não sei que momento você vai Sem precisar. problema. Mas a equipe já está providenciando uma nova extensão. Ok, não tem problema. Tem como a gente ir sombreando outras partes antes disso, tá? Então, fixei bem. Agora, eu vou usar uma tinta marrom escuro.
aqui no meu potinho. Então, uma dica bacana é assim, se eu passar nesse sentido do meio para cá, é mais fácil entrar tinta aqui embaixo. Então, para eu evitar isso, eu vou passar da fita pro centro. Do outro lado eu faço a mesma coisa. E aí eu dou rapidamente uma pincelada de fora a fora, porque ele vai deixar todo simétrico e sem as marcas de pincel. Terminei de pintar, eu já vou tirar essa fita. Eu não vou esperar secar para tirar a fita crepe. Eu vou tirar enquanto ela estiver molhada. Vou fazer mais rapidamente aqui nos outros. Então, passa uma mão bem passadinha, porque não vai dar depois que a gente tirou para voltar a fita e retocar. Então, a gente vai passar uma vez bem passadinha. E aí, eu já tenho todas as minhas tirinhas feitas, tá? Se colar, vai ficar um pouquinho mais escura, que vai ficar como está aqui desse lado. Na frente, eu vou deixar só aqui no mostarda, não vou fazer as listrinhas da frente, porque ele vai ser enfeitadinho e tudo mais. Tá. Aqui também, ó, deixa eu até aproveitar esse lado que tá molhado. Toda essa parte aqui de baixo, ó, vai ser no marrom escuro também. Eu já tinha passado uma limão de mostarda, lixei. E agora eu tô passando o marrom escuro. Ó, bem passadinho aqui. Aqui vai um acabamento que a gente pode pôr ou uma passamanaria ou uma cianinha. E aqui esse último lado também. Tá no pincelzinho de lado aqui assim, ó. A gente passa ali sem borrar. Bom, pintei aqui. Aqui nessa lateralzinha, a minha peça aqui, Tati, já é laser, né? Então, como eu passei a mostarda, deu uma sujadinha. Eu posso vir aqui, ó, e pintar toda ela também. Passar por cima do laser. No marrom escuro. E mesmo que você, na hora que você estiver passando, tiver borrado um pouquinho aqui do lado, não tem problema, porque ali a gente vai sombrear, tá? Eu não vou fazer toda essa voltinha por causa do nosso tempo, mas enfim, a gente sabe que se a gente... Ah, isso é uma dica importante. Por exemplo, quero pintar aqui, esse lado já tava quase seco. Como que eu faço para pintar essa lateralzinha sem sujar aqui? Então... Porque às vezes vaza um pouquinho, borra, né? Vaza. E às vezes você tá pintando aqui e você suja aqui. Aí você vai pintar aqui, você suja aqui. Fica aquele negócio assim. Aquela briga. Fica, sempre. Ainda mais quando é cor clara com cor escura. Aqui são duas cores escuras. Então, eu vou pegar aqui do centro, ó. E vou puxar pra fora. Então, eu pinto toda esse ladinho aqui, do centro pra fora. Tá vendo que meu pincel é gigante? Eu não tô usando pincel pequenininho, não tô usando um pincel de ponta. Tô usando um pincel gigante. Só que ele vem do centro pra fora. E depois eu pinto daqui pra cá. Então, eu pintando sempre do centro para fora, dos dois lados, eu não sujo a minha lateralzinha, tá? E aí, a gente faz isso em toda a volta da peça. Legal. Agora, vamos sombrear. Para sombrear, eu vou primeiro falar um pouquinho dos pincéis, depois a gente sombreia. Existem várias maneiras de você sombrear vários pincéis. Eu, particularmente, gosto de pincéis largos, bem largos. Eu acho que quanto mais largo for o pincel, mais bonito vai ficar seu sombreado. Mas é lógico que em algumas peças pequenininhas, você não vai conseguir fazer com um pincel nesse tamanho.
né? Você vai precisar de um pincelzinho aqui, menorzinho. Não importa a marca do pincel, é importante que ele seja chanfrado, que é esse angular aqui. Existem alguns que são bem angulares, assim. Existem alguns, como esse aqui, ó, tá tão bem, ó. Que ele também é angular, mas ele é menos pontudo, ele é mais quase retinho aqui, né? Eu particularmente gosto mais desse, mas alguns efeitos talvez vocês achem mais facilidade com esse aqui. Tá. E para quem tem muito mais dificuldade, pode usar esse pincel aqui. Ele é um pincel tipo aquele pincel mop, só que de sardinhas macias, né, de pelinho macio, e gordinho, ó. Então ele também é angular, ó, ele é angular, só que como ele é gordinho, ele te dá uma base para você apoiar o seu pincel e poder sombrear. As pessoas que sentem muita dificuldade com o angular normal, conseguem se acostumar mais com esse aqui. Ele é conhecido como pata de veado. É uma patinha, existe aquele pincel que chama pata de vaca, que é uma maior, né, de pelo de pônei. E esse sintético é conhecido como pata de veado, tá bom? Legal essas dicas de pincéis, né, Má? Né? Isso, gente, isso aqui eu falo como? Estudei? Não, usando, praticando, né? Praticando, com alunas, a gente acerta, a gente erra. Adorei. Aí uma aluna tem dificuldade com um, a gente tenta uma segunda opção. Então Mas pra quem tá começando é importante, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de usar esse. E aí não vai executar o trabalho? Não, gente, faça o teste então com essa outra opção de pincel. Talvez vocês se adequem melhor, se adaptem melhor trocando o pincel. Exatamente. E aí não deixa de fazer. Continua com a gente no próximo bloco pra Continua. dar mais Isso, dicas? pode E aí ser. os meninos já fazem Tá a bom, troca fechado. da extensão, Tá tá bom? bom, tá bom. Pra você poder ligar o secador.